começar com o tarifaço do Donald Trump, né? Já fazia um tempo que ele anunciava esse tarifaço, e esse tarifaço, a iminência do tarifaço estava sendo interpretada de diversas formas, né? Tinha gente que dizia que o tarifaço seria uma grande agressão ao Brasil, que seria especialmente alto, outras pessoas já não acreditavam muito nisso. O fato é que hoje a gente teve a divulgação de todas as tarifas, né, Miola? E o Brasil ficou com aquela tarifa padrão, mínima, básica, de 10%. O personagem chamado Donald Trump, ele conseguiu reter a atenção do mundo inteiro durante o dia inteiro. Né? Isso é mágico, né? De conseguir fazer isso. Né? O mundo inteiro estava com os olhos voltados para a Casa Branca, ao que ele iria anunciar. E ele fez um pronunciamento ali com aquela pantomima, na verdade, ufanista, inclusive, dizendo que era finalmente o dia, né, da libertação dos Estados Unidos, uma série de comunicados para o público doméstico em relação aos efeitos do que ele estaria anunciando. Primeiro ponto que eu acho, primeiro que assim, nós estamos vendo aqui que é uma situação que ela desorganiza inteiramente o comércio internacional e as relações comerciais entre os países do mundo, mais além do que possa existir de uma institucionalidade como a Organização Mundial do Comércio, né, e outros mecanismos, né, de negociação. Quer dizer, ele estabelece uma trava no que era o mundo até ontem e, a partir de hoje, nós estamos numa situação que ela ainda está para ter seus efeitos exatamente demonstrados, né, na realidade. Se isto que ele anunciou hoje tiver efeito imediato, nós estamos diante de uma situação que, bom, primeiro, no dia de amanhã, o consumidor dos Estados Unidos passará a pagar preços mais caros por praticamente todos os produtos que consome. Os Estados Unidos é uma segunda maior economia do mundo, e seguramente isso tem um reflexo interno, né, muito importante pelo intercâmbio comercial que o país tem, de toda uma gama de produtos, inclusive muitos dos quais que são superiores em termos de qualidade, produtividade e preço que tem no mercado interno. Então, componente interno de custo para o consumidor estadunidense e perda de poder aquisitivo para o consumidor dos Estados Unidos, com impacto, evidentemente, na popularidade do governo, na governabilidade. Isto, pelo peso que tem a economia dos Estados Unidos no mundo, é bem possível, né, que isso produza um derrame desta inflação para também a economia mundial e quem sabe, inclusive, uma situação recessiva, né, para o próximo período. Segundo lugar, evidente que a decisão essa de aumento da alíquota, que são o que ele estabeleceu hoje, é acima dos 10% que ele já tinha estabelecido de uma tarifa linear para o mundo no início do seu mandato. Né? Então, é evidente que isso para a economia brasileira ela é muito prejudicial. Agora, ela pode também trazer, né, alguns efeitos benéficos, não necessariamente produzir aqueles danos que se imaginava que ela poderia produzir. Dois exemplos que eu dou aqui. A China, por exemplo, já passou nas últimas semanas, se antecipando a esse anúncio que o Trump faria, a fazer contratos de compra de aquisição de soja do Brasil em substituição ao grão dos Estados Unidos. Então, isso beneficia o agro nacional, portanto, a produção de divisas para o nosso país. O Trump parte da premissa de que ele vai voltar a ter a indústria manufatureira. Isso não existe mais. Né? Hoje, a indústria ela é automatizada. Né? Então, é um princípio errado dizer. Ele está enrolando os trabalhadores da indústria automobilística, né, que perdeu muito espaço por conta do avanço de vários países que produzem automóveis. Né? Ele não vai conseguir criar empregos com isso. Ao contrário, o primeiro impacto dessa medida dele é a ampliação do desemprego, também da renda das famílias norte-americanas, que tem aí um cálculo de perderem por ano $1.300 no seu orçamento. É uma medida extremamente inflacionária, né? E ele montou um circo para fazer isso. Né? É o típico populista usando aquilo que o Miola falou. Né? Ele ficou horas no ar mostrando aquela tabela horrível, né? Que é analógica, não é digital, né? Lendo um texto num teleprompter, prometendo para os Estados Unidos uma retomada daquilo que jamais vai acontecer, porque o mundo está num outro momento. Não é mais o momento da Revolução Industrial, é um outro momento. Né? Eu fico pensando aqui, ou eles são muito negacionistas e estão achando que eles vão conseguir voltar no tempo aos anos 30, 40, ou eles estão querendo provocar uma crise internacional para ter motivos para, talvez, ações não mais de guerra comercial, mas de guerra armamentista. Né? A maneira como ele trata o Canadá é preocupante. A maneira como ele fala da China também. Né? E esse cerco todo que ele está fazendo aos europeus, que sempre foram uma base importante dos Estados Unidos, coloca o mundo numa incerteza não só econômica, mas política. Né? Nós estamos num momento muito grave. E acho que, como disse o Miola e vários especialistas, o Brasil, num primeiro momento, vai sofrer impactos, mas não tão fortes como os países asiáticos, né? Principalmente China, Vietnã e mesmo o próprio Japão. Aquilo que o ministro Haddad chamou hoje de um dia particular, realmente é um dia particular, esse em que a gente teve
essa expectativa de amarrar o mundo, como disse o Miola, olhando para a Casa Branca, até que ele fosse para aquele púlpito ali para falar no jardim, do lado externo lá, num horário posterior ao fechamento das bolsas. Ele esperou as bolsas fecharem em algumas partes do mundo, naturalmente, por causa dos fusos horários, né? Mas ele foi falar no fim do dia, nos Estados Unidos, e com um discurso, afora os efeitos que vocês já apontaram, mas com um discurso realmente particular, como disse o Haddad, e um discurso de um incentivo ao nacionalismo, ao ressentimento, né, dos norte-americanos. Eles nos roubaram por tantos anos, tanto as nações amigas como os inimigos, tiraram nossos empregos, prejudicaram, nos roubaram, etc. E tal. Ele fez um discurso ali muito, muito forte de insuflar um sentimento antimundo nos norte-americanos, né? Quanto às consequências, ele vem fazendo, e agora tomando, faz o discurso e toma medidas. Acho que as medidas vocês já falaram, obviamente elas são inflacionárias, obviamente tudo vai ficar mais caro para os estadunidenses. Comprar um carro, ele falou muito dos carros, como o Japão vende carros lá dentro dos Estados Unidos, vende mesmo, a Honda, a Toyota vendem para caramba dentro dos Estados Unidos, e os carros vão ficar mais caros, porque da noite para o dia não haverá uma oferta tão grande de carros made nos Estados Unidos. Vão continuar importando por algum tempo e vão ficar mais caros, isso será inflacionário. E pior, né, Tereza? Pior, só para te lembrar, muitas das peças dos carros fabricados nos Estados Unidos vêm de outros países. Eles não fabricam muitas das peças, né, Tereza? Também, né, porque as cadeias de produção hoje estão disseminadas. A intenção anunciada pelo Donald Trump é reverter o processo de desindustrialização americana, norte-americana, estadunidense, mais precisamente. Essa é uma promessa de campanha. Esse é o chamado início do Make America Great Again, né? Fazer a América grande de novo. Reindustrializar os Estados Unidos da América. E um dos aspectos emblemáticos disso é a indústria de automóveis, né? Quase que a intenção seria recriar Detroit, a Detroit da linha de produção, do Henry Ford enfim, da indústria automobilística que foi a marca dos Estados Unidos nos anos do século passado, 1920, 1930, quase que uma marca de retorno ao passado. E é interessante notar também que esse é o objetivo. O discurso também é um discurso voltado para a intenção de recolocar os Estados Unidos no centro da indústria mundial, de novo. Há uma espécie de ilusão, a meu ver, de que será possível aos Estados Unidos, com essas tarifas, usar o seu imenso mercado interno, uma alavanca para reinstalar e reinternalizar as próprias indústrias americanas que foram buscar condições de produção mais vantajosas no México, no Canadá, mas principalmente na China e na Ásia, no Sudeste Asiático como um todo. Essa é uma providência, digamos, em linha, na maioria dos casos, voltada justamente para melhorar as condições de concorrência e favorecer a indústria americana no solo americano